Aproveito aqui para chamar o Fernando Siqueira Magnani. Fernando é biólogo formado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, presidente da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil por 2 mandatos, membro do Conselho Municipal de Educação Ambiental de São Carlos, membro do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal do Parque Ecológico de Americana, vice-presidente da Sociedade Paulista de Zoológicos por 1 mandato, diretor do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de São Carlos, responsável pelo Parque Ecológico, fiscalização de maus-tratos canil e gatil municipais. E, mesmo que não esteja no mini currículo, vale salientar também que um parceiro aí das concessionárias aí atuando sempre no contexto aí e no apoio à proteção à fauna e ao acolhimento e atendimento dos animais silvestres. Fernando, é um grande prazer tê-lo aqui. Fique à vontade para apresentar aí a sua experiência. Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam ouvindo. Bom, é um prazer estar aqui nessa discussão. Eu tenho acompanhado bem desde a parte da manhã, agradecendo aí a Arteris, a Bio Paulista, pela oportunidade. A questão da fauna hoje, ela tem uma preponderância muito grande em todo o grupo que eu trabalho, né? Em toda a equipe, tanto institucional como interinstitucional. Nós temos uma preocupação muito grande. E, de certa forma, nós estamos traçando um paralelo muito grande com os empreendimentos, né? Não só o empreendimento linear como as nossas rodovias, mas também empreendimentos aí das mais variadas formas que hoje necessitam de um apoio para a fauna remanescente pós-acidente, né? Ou pós-intervenção, ou pós-acontecimento. Nós temos aí uma modelagem de ação que eu estava vendo até os colegas na parte da manhã, achei fantástico, toda a política de mitigação dos acidentes, toda a política que se está em torno aí de você tentar que ele não aconteça, tanto do ponto de vista de salvaguardar o usuário da concessão, né, o usuário da própria estrada, o usuário de qualquer outro serviço que tenha esse tipo de impacto, mas também é salvaguardar a própria fauna, né? Nós temos aí uma situação que está se consolidando em matéria de Brasil. Eu estava vendo a apresentação do senhor promotor aí, muito interessante, o histórico todo do envolvimento do Ministério Público, o envolvimento também da CETESB, o envolvimento da TESP. É uma forma de você ter que esse impacto, né, essa perda, que vem de uma forma progressiva, as malhas viárias estão aumentando, o fluxo de veículo está aumentando, uma forma que esse impacto ou estabilize, ou diminua, ou seja mitigado. O fato é que muitas vezes, apesar de todas as tentativas, toda a eficiência de muitas implementações que são feitas em rodovias, né, vamos falar propriamente disso, o impacto acontece, o acidente acontece, e você tem uma fauna, principalmente do ponto de vista individual. Nós não estamos tratando de populações, nós não estamos tratando de gêneros completos, nós estamos tratando de indivíduos. É fato, isso daí, as pessoas que trabalham nessa área, é fato que o impacto da nossa fauna com um carro em movimento, o percentual grande de óbitos instantâneos é grande, né, principalmente a fauna muito pequena, mas você tem um percentual razoável de animais que permanecem na beira das estradas, né, muitas vezes feridos, com um traumatismo, um politraumatismo, com uma situação mais complicada para poder trabalhar, e esses animais eles têm que ter uma assistência. Nos últimos anos, a preocupação com esses animais, com esses indivíduos, né, ele vem aumentando. Pode-se dizer até que, além da preocupação dos empreendedores, né, das concessionárias, também a própria população, né, vem, de certa forma, colocando um pouco mais de impulso
nesse atendimento, e a gente tem visto a preocupação das concessionárias de uma forma geral, as que atendem a região aqui do município de São Carlos, onde está instalado o Parque Ecológico de São Carlos, que na verdade é um zoológico público municipal, e essas concessionárias que estão próximas aqui, elas têm essa preocupação até mesmo, não só para salvaguardar os fragmentos, a passagem, dar livre trânsito para esses animais, mas também salvaguardar o indivíduo, ou dar resposta, né, de atendimento a esses indivíduos. Essa situação, né, o andamento desse sistema, ele propiciou a busca desses empreendedores por locais que pudessem ter expertise e também estrutura para poder atender essa fauna, né? Quando você está falando de um passarinho, de um pequeno mamífero de pequena proporção, ali um gambazinho, você pode atender até em órgãos parceiros privados, como clínicas, por exemplo. A hora que você começa a falar de um lobo-guará, uma onça-parda, um tamanduá-bandeira, a coisa muda de figura um pouquinho, né? A equipe tem que ser treinada, a estrutura tem que ser adequada ao trabalho que você vai realizar, e é isso que as nossas parceiras, né, as concessionárias e outros empreendedores, eles entenderam que nada melhor que um local que já tem conhecimento na área para oferecer o cuidado necessário a esses animais. Então, nós tivemos aí, há algum tempo, a procura e o andamento de um processo de convênio das concessionárias, inclusive esta, né, com o Parque Ecológico de São Carlos, Prefeitura Municipal de São Carlos, e nós tivemos foi a êxito, né, essa tentativa de convênio, ela foi aceita pelos parceiros, e ela vem, de certa forma, oferecendo aí a essa fauna que foi atropelada e sobreviveu, um tratamento mais rápido e mais assertivo, né, graças ao conhecimento dos técnicos que trabalham na área. Tá bom? Próximo. Então, como eu já havia dito, né, nós temos aí uma série de animais. O parque ele já tem esse histórico, o Parque Ecológico de São Carlos, ele já tem esse histórico há décadas de atendimento a animais que são impactados. Só como exemplo, essa imagem que está na tela, ela não é de um animal atropelado, ela é de um animal que foi impactado por outro tipo de empreendimento que também nós atendemos, que são as usinas. Esse animal foi atropelado por uma colheitadeira de cana, né? Então, você vê que não é só o empreendimento rodoviário, não é só o empreendimento que fica assim, aparece à vista das pessoas que estão transitando, mas outros empreendimentos, outras empresas causam seus impactos das mais variadas formas, e o Parque Ecológico já tinha esse histórico de atendimento. Ele foi sendo aprimorado ao longo dos anos, justamente pelo trabalho, né, que é executado pela mesma equipe há tanto tempo. Isso daí propiciou uma forma mais efetiva de você trabalhar e com um acerto maior também, que é natural. Porém, parte desses animais, com o aumento da malha viária, com o aumento da frequência de veículos, com também o aumento, infelizmente, da velocidade, porque a gente percebe que rodovias que recebem uma atenção e melhoram do ponto de vista de rolamento, de oferecimento de segurança, e infelizmente as pessoas abusam mais da velocidade e o tempo de resposta dela para uma colisão com um animal acaba diminuindo e fatalmente você tem um aumento desses atropelamentos, infelizmente. É muito mais pela pessoa do que pelo serviço oferecido pela rodovia. Embora isso tudo acabe girando, né, e fica claro que nós não atendemos só os animais das concessões, né, das concessões parceiras, inclusive, nós atendemos também animais do próprio DR, nós atendemos animais da própria cidade de São Carlos, que é a nossa sede de trabalho, e de outros parceiros que também vieram para somar, né,
Nós temos o conhecimento. O que muitas vezes nos faltava como instituição pública era o investimento. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Obrigado. E como que a parceria da concessionária podia ajudar nesse problema, né? E elas foram e estão sendo, para o ponto de vista do zoológico, uma vitrine de eficiência de trabalho com fauna impactada. Já deixando aqui o meu agradecimento aí do ponto de vista institucional, a transparência, o trabalho, todo o caminho que foi trilhado para que essa parceria, né, esse convênio fosse a êxito, ele já está sendo replicado não só com outros zoológicos e outras parcerias, com outras concessões, com outras empresas, mas também na própria cidade de São Carlos e região, que vê nisso uma oportunidade da empresa, como por exemplo a açucareira, de dar resposta ao que ele também acaba acontecendo com os animais dentro da área dele de responsabilidade. Pode passar, por favor. Então, nós temos uma equação muito simples. Nós tínhamos a experiência no trabalho e a localização do empreendimento nosso, público, né, o empreendimento zoológico municipal, próximo dos empreendimentos privados, que estavam precisando de atendimento para a fauna sobrevivente, no caso de um atropelamento, somado ao investimento que foi feito através de um convênio, né, perfeitamente auditável, inclusive, o investimento que foi feito na instituição, nós conseguimos a rapidez de resposta por parte da própria concessionária, com os agentes de campo que retiram o animal e levam até a instituição, com o aumento das chances de sobrevivência, com o conhecimento e investimento que foi feito em equipamento e serviço, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Por favor. Então, o que propiciou isso? Se você tem uma resposta rápida, com experiência do animal vitimado, essa proximidade acaba possibilitando, claro que ninguém tem o poder de responder e de zerar qualquer óbito, infelizmente, né? Você acaba tendo, mas você tem a possibilidade que essa resposta rápida possa levar o animal a um retorno positivo, né? Você tem um tratamento positivo, você tem um tratamento mais rápido, mais eficiente e com a possibilidade de ser mais assertivo, graças aos profissionais que tem na própria instituição. Por favor. Mas não adiantaria nada, né, uma coisa que foi muito interessante deste convênio que foi estabelecido entre a instituição privada e a pública, que é o treinamento do pessoal que está em campo. Nós dependemos, para a resposta rápida a um animal que ainda está vivo e precisa do atendimento, nós dependemos que os profissionais que estão na linha de frente da concessionária, que estão trabalhando em campo, eles saibam que momento agir e o que fazer com a fauna que está ali precisando de ajuda. Para isso foi estabelecido um ciclo de treinamento. Esses profissionais vão até a nossa instituição, até o Zoológico de São Carlos. Eles são treinados pelos nossos técnicos, aprendem do ponto de vista teórico e prático também, ou seja, põe a mão na massa lá conosco, a capturar, manusear, conter e transportar esses animais da melhor forma possível, tanto do ponto de vista do animal, como também do ponto de vista de segurança do profissional que está trabalhando. Tá? Porque isso é importantíssimo você ter isso em mente. A pessoa ela tem que ter segurança no que vai fazer, tanto naquele momento da captura, como de terceiros, usuários da rodovia, que estão transitando em volta e que aumenta um pouquinho a complexidade aí do resgate. Foram treinamentos muito exitosos, foram treinamentos, eu poderia dizer até que foram divertidos, tá? O pessoal de campo tem uma vontade tremenda de resolver e de que esses animais cheguem nas nossas mãos da forma mais rápida possível, né? Dentro do pedaço, lógico, dentro do pedaço
de que essa parceria ela é responsável, né, de que o convênio é responsável, que não é todo o trecho da concessão, mas é uma parte significativa em que a resposta seria viável. Próximo, por favor. Então, são apenas imagens, né, dos momentos de treinamento, fora a parte teórica. Eles entram numa fase de aprender e até desmistificar o manejo de alguns animais, que algumas pessoas têm um pouco mais de medo, um pouco mais de receio. Então, os nossos profissionais, eles acabam oferecendo a esses agentes de pista, né, os agentes que estão lá no dia a dia na estrada, uma oportunidade de ter contato com esse animal para não ser uma primeira vez quando ele vai ter que fazer a captura e a remoção da estrada. Isso facilita e muito, dá mais segurança para o operador e dá mais segurança e eficiência de resposta para o animal. Tá? Nós usamos animais que são do ponto de vista educacional lá do Parque Ecológico, para que esse pessoal possa ter o treinamento. Próximo, por favor. E aí, o que nós recebemos com isso, nessa parceria? O investimento. Tá, isso eu coloquei uma imagem, porque é a parte palpável do investimento, na parte de equipamento e também de serviços que puderam ser incorporados ao trabalho do zoológico, não teria tanto como mostrar, mas o fato, por exemplo, esse predinho verde aí, que inclusive é ecologicamente correto, né, que todo mundo está vendo que é um container adaptado, é o novo berçário de órfãos e animais acidentados, né, de pequenos animais acidentados, que o parque recebe, né, muitas vezes da própria concessão ou também de munícipes, e eles têm hoje um local absolutamente adaptado, absolutamente equipado, né, com UTAs, com estufas, para que esses animais possam ser criados até uma idade adulta, ou pelo menos se tornarem jovens independentes, e serem reincorporados, quando possível, à natureza, que esse é o objetivo do trabalho. É que esses animais que foram vítimas de atropelamento, eles, a todo custo, retornem à natureza. É claro que você tem um percentual que infelizmente não consegue. Aí cabe à instituição procurar outras instituições, ou abrigá-lo lá dentro, ou procurar outras instituições que possam receber esse animal e dar o direito a ele de ter uma vida tranquila sob cuidados humanos. Mais ao fundo, a reforma de um prédio que foi feito também, um pequeno prédio que serve ao atendimento dos animais que vão a óbito e precisam passar por uma necropsia, né? O prédio foi todo reformado, hoje é um local, inclusive, mais interessante do ponto de vista veterinário para trabalhar. Lá é coletado material, inclusive para pesquisa, tá? É coletado material que são mandados a pedido para algumas universidades, para que esse conhecimento, o animal, ele foi a óbito. Ele é uma peça científica do ponto de vista biológico. Então, alguns fragmentos, nem sempre o animal inteiro, mas alguns fragmentos são de interesse de pesquisa. E cabe ao zoológico reenviar, sobre autorização, esse material biológico para que várias pesquisas, do ponto de vista genético, do ponto de vista parasitológico, elas continuem a acontecer sem a necessidade de coleta em campo. Isso é uma parte interessante. O animal ele perdeu a vida, ele infelizmente não vai retornar ao ambiente, só que de certa forma ele vai prestar um serviço à espécie dele ou à comunidade de uma forma geral, com coleta de material biológico que é encaminhado para as universidades. E mais ao fundo um setor extra onde é abrigado animais que estão em recuperação. Tá? Isso é uma parte visível do investimento que foi feito, isso daí, do ponto de vista operacional, é muito interessante. Próximo, por favor. Aí eu acredito que seja uma parte também visível do trabalho, né, de tanta casuística, né, tanto material que é recebido. Esse é um gato do mato, hoje classificado como Leopardus gutulus, né, ele deixou de ser Leopardus tigrinus, né, uma espécie
que foi separada aí pelos pesquisadores, ocorre principalmente no sudeste e no sul do Brasil. Ele está com um certo grau de ameaça, esse animal, e ele foi vítima de atropelamento. Graças a todo o conhecimento, todo o trabalho, toda a rapidez de atendimento, esse animal chegou de uma forma mais rápida à instituição, começou um atendimento mais rápido, os exames foram feitos nele, ele teve algumas luxações, né, para a sorte dele, né, que é um animal de pequeno porte, um animal que chega no máximo a 3 quilos, né, então você vê que é um animal de porte pequeno, né, ele foi encontrado na beira da estrada pelos agentes da concessionária que trabalham na estrada, e esse animal, após passar por toda a fase de tratamento, de recuperação, ele ainda pôde ter um êxito de retorno. Por favor. Próximo. Eu não sei se o vídeo vai abrir, se você conseguir, Diego, por favor. Esse é o mesmo gatinho que vocês viram largado. Aqui fica uma curiosidade. Não, nós não soltamos ele na cana-de-açúcar. Na verdade, o fragmento florestal está do outro lado. Ele foi colocado na estrada para vê-lo andando um pouco mais. Ele não achou que não era interessante entrar no fragmento florestal, né, na reserva florestal. Ele atravessou a rodovia para o outro lado e fez essa cena feia de entrar no canavial. Mas o que importa é o seguinte, disso tudo, o animal está em vida livre, ele vai se deslocar o quanto ele quiser, são animais que andam muito, né, todos os nossos gatos selvagens, né, ele vai se deslocar, e o mais importante disso, todo esse trabalho que foi feito, toda essa parceria que foi estabelecida, ela teve como resultado visível, talvez aí, sendo uma ponta de um iceberg, né, a ponta que você consegue enxergar o retorno de um animal ameaçado à vida livre novamente. Outros tantos aconteceram a mesma situação, eu não vou ficar exemplificando com várias imagens, mas o fato é que nós conseguimos esse fato muito positivo. Tá? Do ponto de vista de apresentação, sobre o convênio, eu acredito que seja a parte que nós podemos aí colocar aos participantes, e vou estar à disposição também para o final aí, para a mesa redonda, tá bom? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez agradecendo aí a todos pelo convite.